aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai, Ele há de enviar-vos o outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Johnny, estimados irmãos e irmãs, o Pentecostes é o maior acontecimento na vida da igreja, porque o derramamento do Espírito Santo deu vida à igreja que foi instituída e tornada visível por nosso Senhor Jesus Cristo a partir de Pedro. Não podemos esquecer a importância dos apóstolos para o início da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que, impulsionada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, anunciou o Evangelho de forma autêntica, a ponto de que muitos corações, experimentando esta grande graça, pela primeira pregação de Pedro, que depois de Pentecostes saiu impulsionado pelo Espírito Santo, começou a falar de Jesus Cristo para todas as pessoas que se encontravam em Jerusalém. Capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos nos fala: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar,
E de repente veio do céu, como que línguas de fogo que se repartiram sobre a cabeça de cada um deles, e eles ficaram todos, e a palavra de Deus fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foram alguns, foram todos, ficaram cheios do Espírito Santo. E por isso mesmo, Pedro, cheio do Espírito Santo, sai em praça pública em Jerusalém. Outrora estavam com medos dos judeus que estavam perseguindo todos aqueles que falavam do cristianismo, falavam de Jesus Cristo. E a pregação de Pedro, ele era galileu, como muitos discípulos, mas lá naquele dia tinha povos de todos os lugares: egípcios, hebreus, judeus, galileus, gente de todas as partes e regiões e que falavam línguas diversas. Mas o que chamava mais atenção no acontecimento de Pentecostes foi que, quando Pedro começou a pregar, todos ouviam Pedro falar na sua língua materna. Ou seja, todos compreendiam, mesmo falando diversas linguagens. Como é bonito ver a ação do Espírito Santo, que tem a capacidade de unir. O derramamento do Espírito Santo na vida da igreja veio para unir os discípulos, tornar a igreja este corpo místico de Cristo para a salvação do mundo. Daqui nós compreendemos que a igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos sobre essa realidade, que a igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus, é importante lembrarmos que a igreja tem uma missão. O Catecismo da Igreja Católica nos fala que a igreja tem a missão de viver no mundo todos os passos de Cristo. O Catecismo diz o seguinte: a igreja, como corpo místico de Cristo, vive os passos de Jesus através de sua vida, ou seja, a igreja vai viver tudo aquilo que o Senhor viveu. E quando nós falamos em tudo, é tão bonito vermos que a igreja é um lugar de cura, é um lugar de libertação, é um lugar de encontro com Jesus. Da mesma forma que muitos se encontravam com Jesus e eram curados, eram libertados, a igreja, diz o Catecismo da Igreja, vive a mesma vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós, enquanto corpo místico de Cristo, experimentamos tudo aquilo que Jesus na sua vida humana viveu. Então, um lugar de cura é aqui, na igreja. E a gente fica se perguntando por que tantos católicos procuram em tantos lugares aquilo que somente o corpo místico de Cristo pode oferecer, que é a igreja. Como também diz o Catecismo da Igreja Católica, que não somente a vida, mas a missão. E consequentemente, a missão vem à cruz. É importante entendermos que a igreja viverá os passos de Cristo, desde a sua glória até a sua crucificação. E por que eu estou dizendo isso? Porque o cristão católico que não se enche da graça do Espírito Santo terá medo de viver o Evangelho e de anunciá-lo para o mundo que vai tentar perseguir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Recordemos aquilo que o Senhor disse: se eu, Mestre Senhor, fui perseguido, imagina vós, imaginemos nós, discípulos de Jesus, como seremos também perseguidos por anunciar Jesus Cristo. E aqui eu quero trazer uma figura que a liturgia nos traz, que é São Paulo. Na primeira leitura, São Paulo, ele nos fala e ele dá um recado à comunidade de Efésio, dizendo o seguinte: eu servi o Senhor com toda a humildade de coração, mas ele serviu o Senhor com lágrimas e no meio de provações que sofri por causa dos judeus que perseguiam os cristãos.
quando Paulo começou a anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu a perseguição daquilo que a igreja viverá e já está vivendo de fato. E por isso é tempo de nos abastecermos da graça do Espírito Santo para estarmos prontos para as perseguições e as provações da vida, porque nós, assim como um mestre, viveremos a sua vida e a sua missão aqui no mundo. E aí Paulo, na primeira leitura, continua dizendo ainda: sofri por causa dos judeus, mas nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito. E agora, eu, prisioneiro do Espírito Santo, diz São Paulo na primeira leitura de hoje, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá. Olha que interessante, porque São Paulo anuncia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo é perseguido, lágrimas é derramadas em nome do Senhor Jesus, mas mesmo assim ele, escravo do Espírito Santo, um homem imbuído de toda a graça do céu, ele vai para Jerusalém, sabendo que lá ele não vai ver mais nem a comunidade de Efésios. Ele não vai poder mais retornar, porque está chegando a sua hora de morrer por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nem isso tirou dele a capacidade de anunciar, a têmpera de falar de Cristo e de levar a boa nova como os discípulos. Nós sabemos qual foi o destino de cada discípulo: morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. E é tão bonito vermos isso, por quê? Porque nós olhamos para nós e olhamos para a nossa realidade e dizemos: nós não estamos sozinhos. Nos foi dado um espírito de coragem, de fortaleza, de temor, de ciência, de piedade. Os dons do Espírito Santo nos foi dado exatamente para continuarmos o serviço e o trabalho dos apóstolos, de Paulo, de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí São Paulo, em muitas cartas que ele escreveu, seja aos Filipenses, aos Colossenses, aos Romanos, ele chega a dizer frases que são muito profundas para cada um de nós. Primeiro, viver para mim é Cristo. Nós até conhecemos muito bem. Viver para mim é Cristo, morrer é um lucro. Por quê? Porque eu vou para junto de Deus. Eu que tenho um coração, diz São Paulo, cheio do Espírito Santo, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. E ainda mais, São Paulo também diz aos Colossenses: buscai as coisas do alto, que o vosso tesouro esteja ancorado lá, o teu coração esteja ancorado no céu. Ou em Gálatas, quando ele diz às comunidades: deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E com isso ele afirma aos cristãos, imbuídos do Espírito Santo, que nós precisamos viver em conformidade à vontade de Deus. Olha, quando nós nos abrimos à graça do Espírito Santo, nós nos abrimos também à vontade do Senhor na nossa vida. Nós não sabemos qual é a vontade do Senhor, mas o Espírito Santo nos conduz a esta vontade. E é por isso que o Espírito Santo, como disse no início, foi o grande acontecimento da vida da igreja. Por quê? Porque em Pentecostes, o temor, o medo, a fraqueza humana dos discípulos foi embora, porque o Espírito Santo veio com seus dons e com seus carismas para impulsionar os discípulos nesta grande missão de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a sermos anunciadores. É tão bonito quando, neste tempo da Páscoa, Jesus fala para os discípulos, né? A gente celebrou domingo passado a festa da Ascensão do Senhor. E Jesus, antes de subir ao céu, ele disse aos discípulos: vós sois testemunhas de tudo isso. E de fato nós somos. Nós testemunhamos o Cristo ressuscitado, que veio ao mundo pela Virgem Maria, que curou, libertou, restaurou, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou no terceiro dia e aquele que subiu ao céu. Nós somos testemunhas de tudo isso e somos aqueles que somos chamados
pela graça do Espírito Santo, a testemunhar ao mundo toda essa graça que nós experimentamos e conhecemos. Jesus também falou para os seus discípulos: é importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá aos vossos corações. E quando ele vier, ele vos revelará tudo aquilo que eu vos tenho dito. E aqui eu quero frisar aquilo que é muito mais importante que nós vemos, e até mesmo aquilo que acontecerá, ou seja, o Espírito Santo derramado aos corações humanos tem o poder de nos revelar até mesmo o futuro. Como São Paulo, que já sabia que quando ele entrasse em Jerusalém, o Espírito Santo estava conduzindo ele a Jerusalém. Para quê? Para dar a vida por Cristo. E ele já estava ciente disso. O Espírito Santo já havia revelado ao seu coração, mas ele não teve medo nenhum, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, por que ainda somos tão medrosos? Por que ainda temos medo de nos abrir à graça do Espírito Santo? Por que ainda temos medo de viver a vontade de Deus em nossa vida? E por que muitas vezes ainda prevalece em nós o desejo de vivermos a vontade humana? Aqui agora eu vou falar para vocês 3 passos muito simples para a gente poder ter um coração cheio do Espírito Santo como São Paulo. É uma metodologia espiritual até para a gente poder entender como é que o Espírito Santo chega ao coração humano.